Amém, graças a Deus, a paz do Senhor para todos vocês que estão aí do outro lado. Eu quero compartilhar uma palavra poderosa em que o Senhor colocou no meu coração. E ela é uma palavra muito conhecida que se encontra aqui em Ezequiel 37, versículo 7, e diz assim: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Eu vou pular para o 9. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Irmãs, essa palavra é uma palavra de Ezequiel. Já visto que esse livro do Ezequiel, ele foi escrito com um propósito. O propósito era anunciar o julgamento de Deus sobre Israel e outras nações e profetizar a salvação para o povo que estava no cativeiro e também para o povo que estava em uma situação de exílio, em cativeiro. É bem verdade que o autor do livro de Ezequiel, o próprio Ezequiel, filho do sacerdote chamado Buzi, e esse livro ele vai se destinar aos judeus cativos, na Babilônia, e todo o povo de Deus em todos os lugares, em todas as regiões. Nós entendemos que Ezequiel ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. E para ser um sacerdote era algo que havia um protocolo, havia toda uma diretriz para se exercer o ofício de sacerdócio. Para ser um sacerdote, a pessoa não tinha que ter nenhuma anomalia, geneticamente falando, nenhuma deformidade. E aos 30 anos de idade dava-se essa introdução. Havia todo um ritual de consagração para se exercer o sacerdócio. Interessante que Ezequiel ele fora treinado, instruído e capacitado para ser o sacerdote. Mas Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. E de repente você está aí do outro lado e me pergunta: mas irmã missionária Raquel, qual é a diferença de um sacerdote e um profeta? A diferença é enorme. Há uma diferença muito grande. O sacerdote é aquele que vai oferecer sacrifícios, vai interceder a Deus em prol dos pecados do povo. É bem verdade que tudo isso era na época da lei. Hoje, o véu do templo ele foi rasgado e nós temos acesso direto ao nosso Deus, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. E um profeta, o profeta ele é aquele que é responsável de ser porta-voz de Deus na terra. É bem verdade que existem profetas verdadeiros e profetas falsos. A diferença também é que o profeta verdadeiro, ele nunca vai agradar a maioria. O profeta verdadeiro, ele nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. Mas o profeta falso não. O profeta falso, ele sempre vai agradar o que a maioria gosta
e quero ouvir. E Deus chamou o profeta Ezequiel para exercer esse ofício. Essa chamada, ela se dá às margens do rio Quebar. Depois você vai lá na Ezequiel capítulo 1, onde ele, às margens daquele rio, era uma espécie de um assentamento, né, onde os exilados estavam ali. A Bíblia diz que o céu se abre e ele começa a ter visões de Deus e revelações do Todo-Poderoso. Interessante que, passado esse momento, o texto que Deus colocou no meu coração foi Ezequiel 37, versículo 7. Aqui o profeta ele vai profetizar como Deus havia ordenado. Interessante que o profeta Ezequiel ele vai profetizar seguindo e obedecendo a ordem de Deus. Coisa linda é quando nós entendemos a vontade de Deus e obedecemos, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quem obedece, a bênção corre atrás. Quem obedece, Deus, ele arregala as comportas dos céus e abençoa de forma sem medida, sacudida, recalcada e transbordante. A Bíblia diz que é melhor obedecer. Tem muita gente fazendo sacrifício. Deus, ele quer obediência. E o profeta obedeceu conforme Deus havia ordenado. Enquanto ele obedeceu, havia um ruído. O ruído de um osso batendo contra o outro osso. Semelhante atrai semelhante. Enquanto ele profetizava, houve um ruído. E esse ruído é um ruído de milagre. Eu rogo a Deus nesse momento, nesta hora, para que haja o capacete da salvação sobre a tua vida, para que você possa ouvir e ter ouvidos sensíveis para ouvir, aleluia, o barulho de milagre, aleluia, chegando na minha vida e na tua vida. Na minha opinião, os primeiros ossos a ouvirem a voz profética foram os ossos do canal de Tivo, estribo, martelo e bigorna. São ossos de 4 milímetros. Esses ossos ouviram a palavra, a voz profética e voltaram a ter vida. Por que, missionária Raquel? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada osso juntou o seu osso. E ali Deus falou, vento que vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. De repente, algo esteja morto, um sonho, um projeto, um desejo, a capacidade de sonhar, a capacidade de gerir no mundo espiritual. Isso que você tanto sonhou, planejou, projetos que estão engavetados. E nessa noite, Deus está soprando o vento da vida, o vento da ressurreição. E é esse mesmo vento que está trazendo de volta tudo aquilo que estava morto no campo dos sonhos, dos projetos e até a tua capacidade de sonhar. Creia, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus abençoe. Fique na paz.